Oi! Oi! Olá, olá, bem-vindos! Quem tá ouvindo, quem tá assistindo, lembrando que o Roteirizou está disponível em todas as plataformas de áudio, assim como está disponível também no YouTube. E pra quem tá assistindo no YouTube, hoje quase que o cenário teve que ser totalmente diferente, porque aqui a gente tava usando vários varalzinhos que a gente improvisou, que a gente resolveu lavar roupa, a gente tá num camping municipal, e a gente aproveita pra lavar roupa, que tem um tanque ali e tudo mais, Uhum. água livre. Só que foi a gente terminar de lavar o último balde de roupa e estender, o tempo O tempo fechou. fechou, o sol já Começou, não brilha. começou uma chuva, mais uma chuva. E aí a gente teve que trazer tudo pra cá pra dentro. E aí tá ainda assim, meio que pinga, não pinga, e o Uhum. sol, e aí. Mas aí a gente tirou as roupas que estão úmidas ainda, né? Uhum. Tiramos e mantemos o nosso cenário pra quem está nos assistindo no YouTube. Sim, se você não sabe do que a gente tá falando, nós somos Miguel e Bianca. Nós somos o Roteirizou, moramos dentro dessa van. Exatamente. E por isso que as nossas roupas estão assim. E daqui a gente grava esse podcast. Inclusive, estamos em terras latinas. Estamos em terras latinas, estamos exatamente em Malargue. Acho que fala Malargue. É muito Malargue. chique, né? É o nome indígena, né? Malargue, na província de Mendoza, na Argentina. Isso. Estamos gravando daqui, enquanto a gente está, como a Bianca falou, nesse campo municipal. As coisas estão bem. Jujuba está bem, para quem está acompanhando aí a história, né? Ela estava com cistite, agora já parece já ter tido um resultado muito legal, né? Vamos continuar o tratamento e tudo. Mas é isso, né? Bom, se você não se inscreveu ainda nesse canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Se você está nas plataformas de áudio, no mínimo que você tem que fazer é reagir a esse podcast, esse episódio, para que o algoritmo entregue também, né? Por favor. Bom, vamos lá. Como nós estamos em terras latinas, Uhum. nós decidimos aproveitar que já tem mais de uma semana que nós estamos aqui como moradores desse país agora, né? A gente faz mercado, a gente procura veterinário, a gente já tá bem nativo aí, né? Uhum. Então, assim, tudo que um morador faz no seu dia a dia, nós estamos Nós fazendo estamos aqui. fazendo. Então, já nos consideramos moradores aí por essas semanas e meses que estaremos aqui. Então, a gente decidiu hoje falar sobre ser Quem é latino? latino. Na verdade, quem é latino, Bianca? Quem é latino? É... Bom, aí eu entendi essa pergunta. Tem uma pegadinha aí. Ser latino. Aliás, quem é latino? Eu posso te dar duas respostas. Quem é Hum, latino, quem mora na América do Sul? Ou quem é latino, o cantor o latino? cantor latino, é verdade, é verdade. Não tinha pensado nisso, menina. Não tinha Não. pensado nisso. Pois é, além do cantor latino, né? Latinos são as pessoas que moram na América Latina, né? Só que você sabe qual que é a história do cantor latino? Por que ele usou esse nome artístico? É verdade, né? Não é só América do Sul, porque Uhum, o mexicano também é latino, ele tá lá na América Central. sim. Ou do No que a norte, gente né? diz, Varia, né? Pra mim é uma América só. Mas mas se a gente divide entre latinos e americanos, não é uma América só. americanos, todos os latinos são. Mas não pro estadunidense. Hum, O estadunidense não é latino. é. Faz sentido, faz Pelo menos sentido. não na cabeça dele. Não na cabeça dele, é verdade. Ele é o americano e o resto é latino. Uhum. Mas vamos lá. O cantor latino, você sabe por que o nome artístico dele é esse? Cara, não faço ideia, de verdade. Quando ele ali tinha seus 18, 19, o fim da adolescência ali, ele saiu do Rio de Janeiro e foi morar nos Estados Unidos Fazer pra, intercâmbio? não, tentar a sorte mesmo, né? Caraca! Pois é. E aí ele se envolveu com umas amizades lá, né?
tipo, porto-riquenhos. Se envolveu com umas amizades lá, parece que você vai dizer que se envolveu com coisa ruim. Mas eles roubavam um carro. Não, quando fala se envolveu, já pode esperar que aí tem. E aí... Senão seria, ele fez umas amizades lá, tá, ele se envolveu, E aí eles roubavam um carro pra vender partes, né, vender as peças e tudo, né. Caraca, Sim. Gente, eu jurava que eu não fazia ideia dessa história do latino, desse lado do latino. Pois é, aí eu tinha galera de Porto Rico, galera do México, galera de Cuba e tal, né. E aí eles eram conhecidos na cidade por Latino Boys. Era a gangue Latino Boys. Eles roubavam carros e tal, até que ele foi pego, né? E no caso dele foi deportado. Suave, né? Achei que ele ia pra cadeia. Caraca, ele foi deportado. Foi deportado. E chegando aqui, ele acabou adotando o nome de latino. Por isso, porque ele era chamado de latino lá. Então, acabou picando latino, né? E por falar nisso, a gente tem um relato de uma pessoa que mandou, um seguidor que mandou pra gente o relato sobre ser latina, da história dela. Porque a gente pensou nesse nosso tema aqui, da gente aproveitar para falar sobre essa questão, né, de ser latino, de quem é latino e tudo mais. Porque às vezes a gente brasileiro não se sente latino. Sim. Eu posso dizer assim por mim, que por muito tempo eu achei que eu não me sentia latina. Porque na minha cabeça, assim, primeiro que a gente não fala espanhol. Então, assim, eu acho que a gente é um dos únicos aí que não fala espanhol na América Latina. Tem a Guiana Francesa e Haiti, que são os únicos países da América Latina que não falam espanhol, além da gente. Pois é, então assim, pra mim já tinha essa barreira enorme aí da gente com eles, e aí a gente tem uma cultura muito própria nossa, assim, também, né, que às vezes na nossa cabeça, tipo assim, todos os países que estão ao nosso redor, às vezes também parece que estão muito distantes, né, é muito gringo, assim, é muito, e coisa assim. Sim, engraçado, né, tanto a gente chama de gringo todo mundo que não é brasileiro. A gente se sente meio único no mundo, né? Pois a gente se sente muito diferente de tudo. E pra cá, né, pra esses outros países, principalmente, né, a partir daqui de onde a gente tá, na Argentina e pra cima, gringo é uma pessoa que tem cara de europeu. Tem aquele gringuito, né, que tem brancão, né, todo meio descoordenado, né? Esse é o gringo. Pra eles, então, nem o estadunidense é gringo. Alguns são, mas gringo é mais a fisionomia. É fisionomia, exatamente. Não é por ser estrangeiro. Não. Que interessante. E pra gente tudo é gringo, cara. Se tem um cara falando espanhol, independente de onde ele é gringo. Se tá falando inglês, ele é gringo. Francês, o que tiver, tá falando... Não é brasileiro, é gringo. É gringo e é engraçado isso da gente se sentir único, assim. E por um lado, eu já ouvi um relato da Paula Carosella. Carosella? Sei lá. Caçarola? Acho que esse daí foi a Anitta que inventou. Mas eu vi ela falando, né, que ela achava o Brasil um país muito único. Que ela falou, tipo assim, cara, eu já morei em vários lugares no mundo e não tem nada que se compara ao Brasil. Não tem nada igual ao Brasil. Então, assim, eu vi ela falando isso num podcast, não lembro qual podcast que era, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando também, cara. Realmente, a gente é bem diferente. Será? Assim, e talvez... assim... Às vezes ela falou isso só pra conseguir cidadania, sabe? Que ela queria brincar pro Brasil. Eu acho que no podcast ela não precisava. Não, e o outro, o Brasil é tão aberto, né, cara, que acho que você não precisa disso também. Mas a gente tem esse sentimento, pelo menos, existe muito esse sentimento. Então a gente olha assim e pensa, não, eu não sou latino. E aí, né? É porque a gente se sente muito distante, né, dos outros povos aqui da América do Sul e da América Latina no geral, né?
Talvez porque a gente não se misture tanto, né? É. Não. Eu acho que hoje a gente até tem tido mais essa coisa de Esse viajar, né? intercâmbio, aham, Mas eu acredito que antigamente era muito mais difícil, até sim. mesmo pela questão econômica, das pessoas conseguirem. Por muito tempo, as pessoas até achavam que viajar era uma coisa muito cara, né? Que era uma Uhum, coisa muito difícil de se fazer e tal. E acho que hoje isso tem sido um pouco mais desmistificado pela internet. E as pessoas estão saindo um pouco mais ali do Brasil, estão vindo uhum. muito também para cá. Que tinha muita É, gente que queria só ir para Europa ou antigamente era Estados só Europa ou Unidos. Estados Unidos, né? E agora tem muita gente indo visitar Chile, Argentina, Peru, Bolívia, tudo quanto é Uruguai, lugar. Uruguai Colômbia e fora muitos países caribenhos também, né? Exatamente, cara, porque se descobriu o Caribe, né? Parece que a galera descobriu o Caribe, descobriu a neve aqui por perto, e aí Sim, vem muito o brasileiro quer vir aqui pros Andes, né, pra ver a pra ver a neve. neve, pra esquiar na neve, coisas assim. Então, talvez agora isso comece a mudar um pouco, não Uhum. sei. Mas aí, o Miguel falou que a gente tinha um relato, né, de uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos. A seguidora Hannah Lelis Kenner. É, que também é amiga do Miguel de infância, né? Sim, sim, a Hannah, beijo pra Hannah. Nós fomos criados na mesma rua, então a Na gente mesma na mesma igreja, mesma igreja, na mesma escola, escola. Nossa, mesma faculdade. é verdade, a gente fez faculdade no mesmo lugar, cara. Aham. Nossa, é verdade, é verdade. Hoje, Hannah mora nos Estados Unidos e tá contando o relato pra nós. Há alguns anos ela mora lá, né? É. E aí ela mandou esse relato aqui pra gente. Aí ela falou assim: olha, eu não me sinto nem um pouco latina morando lá nos Estados Unidos, né? Eu tenho a impressão de que existem os latinos e os brasileiros são a parte de tudo isso. Nós não somos latinos, nós somos apenas brasileiros, principalmente estando aqui nos Estados Unidos. A gente não se encaixa em nada na cultura latina e os latinos não incluem a gente também. Se falar para algum se falar para algum hispano aqui que somos latinos, eles vão falar que estamos errados. KKKKK. Porque quase ninguém entende o que faz parte de ser latino e o que é hispânicos. Uhum. Acham que tudo é a mesma coisa e por não sermos hispânicos não podemos ser latinos. E por já criarem essa barreira, é difícil bater no peito e falar sou latino ou me apresentar como latina. Acabo sempre falando que sou brasileira mesmo. Então, acho que aí ela já falou uma coisa que a gente já tinha comentado, né? Uhum. A questão da língua já É uma barreira, né? afasta a gente bastante. Sabe o que são outras barreiras? A geografia do Brasil também. Porque o Brasil, ele cresceu muito na região da costa, do litoral, né? Então tem uma barreira geográfica também. Porque das cidades maiores do Brasil até algum país irmão nosso, tem muita distância de quilômetros e muitos quilômetros mesmo, né? Então esse intercâmbio entre países e entre culturas diferentes é bem complicado, né? É bem Entre difícil. fronteiras, assim, É. até, né? Realmente elas são bem distantes. A gente tava até vendo quando a gente tava vindo pra cá, Uhum. quanto a gente ia andar pra chegar em algum lugar quando a gente saísse na fronteira. Então, realmente, assim, tem essas barreiras, assim, né? Sim, não é só língua, tem geografia. Aí tem uma barreira histórica também, né? Que durante todo o período ali do século XX, governos ditatoriais, militares e tal, fizeram questão de ter esse afastamento mesmo, sabe? E aí a mídia também colabora com isso, eu acho, sabe? A mídia brasileira tem, por exemplo, se você vê no jornal, tem correspondente em Nova York contando das coisas que se decidiram nos Estados Unidos, sendo que não afeta nada pra gente. Tem correspondente em Londres falando das coisas da Europa. E aí mostra muita coisa do hemisfério norte, mas não mostra como tá a situação no Equador. Como tá a situação na Colômbia, aqui na Argentina, é muito raro, é muito assim, por Tem que cima ser que um se fala. eventaço É, pra ter alguém aqui tipo, falando. eleições, assim, né? Eleição, exatamente. Agora, recentemente, teve eleições aqui na Argentina, então tinha alguém falando sobre isso, quem ia ganhar, quem não ia, coisa assim. Mas Uhum. realmente a gente não vê. No Jornal Nacional, por exemplo, é quase toda noite falando de alguma coisa dos Estados Unidos.
Uhum. alguma coisa na Europa. E realmente, na América Latina, a gente É raro. não vê muita coisa. E ela falou uma coisa aqui que é interessante, né? É, não se sabe muito, né, a diferença entre ser latino, ser hispano e coisa assim. Então a galera olha e fala assim: não fala espanhol? Não é. Sabe por que isso? Nos Estados Unidos, Hum. especificamente? Porque lá eles chamam de americano só quem é branco descendente de europeu. Aí, quando eles estão fazendo o censo, por exemplo, existe afro-americano. Esse termo veio de lá. Porque eles são cidadãos, a família já mora há décadas, séculos no país, mas eles são afro-americanos porque eles são de descendência africana. Mesma coisa, nativo americano também surgiu lá nos Estados Unidos. Por quê? Quem é povos da terra, os povos originários, os indígenas, eles também não são americanos, eles são nativo-americanos. Da mesma forma, quem é de descendência, né, quem tem uma família, que você não é branco, brancão, né, porque aqui a gente tem uma outra visão do que é branco e do que não é branco, né? Mas para eles, branco é brancão mesmo, assim, sabe? Então, se você não é branco, brancão, então você é alguma dessas outras coisas. No caso, latino-americano. Né? Você pode ter cidadania, você pode sua família morar muito tempo aqui, mas você não é americano porque você não é descendente de brancos, você é latino-americanos. E não teve muita cultura nos Estados Unidos ao longo dos tempos de brasileiros morarem lá. Então, por mais que exista muitos brasileiros fora do Brasil morando nos Estados Unidos, não existem, proporcionalmente, a quantidade de imigrantes brasileiros para eles ainda é pequena. Então, não existe uma cultura brasileira lá. Então, como... Caramba, pra eles ainda é pequena. Pra eles ainda é pequena. Meu Deus. Pois é, a comunidade brasileira. E então, agora se criou no censo, eles separam, né, brasileiros de latinos. Porque para eles, na cabeça do estadunidense, do governo estadunidense... porque a galera mesmo, o cidadão, ele não sabe nem que a gente fala português, né? Exatamente. Então é bem uma questão de governo, governamental, né? Sim. Então, dentro do governo, ele vai fazendo as separações, sabe? Quem vem das Filipinas, quem vem da Coreia, quem vem do Japão, quem vem... Agora, quem é europeu, a família vem da Europa, esse é só americano, sabe? E aí, no caso, os brasileiros são uma parcela da população, mas ainda não é uma comunidade significativa o suficiente para poder virar brasileiro americano, sabe? Então, eu acredito, meu palpite, que essa cultura dentro dos hispanos, né, lá nos Estados Unidos, acabou virando uma mentalidade também, de que brasileiro não é latino, e que hispano e latino são a mesma coisa. Faz sentido, assim, pelo contexto todo que eles estão inseridos, né? E aí, acaba vivendo lá há muito tempo, já acaba adotando a mesma visão. Aliás, originalmente, o termo latino é para pessoas que falam línguas que vieram do latim. Então, francês, o italiano, o espanhol, o português, pessoas que falam essas línguas, elas deveriam ser latinas, né? Aí, quando os países começaram a ficar independentes, se cunhou latino-americano. Isso lá no século XVII. Sim, então você vê aí que existe um equívoco muito grande conceitual das pessoas, né? Porque aí você falou uma coisa que, na minha experiência, foi o que eu consegui perceber mesmo. Porque, tipo assim, cara, igual você falou, os espanhóis, os italianos, os franceses, cara, você consegue identificar uma característica parecida com a nossa. E um pouco mais diferente dessa galera que fala línguas germânicas? Exatamente, que falam línguas germânicas. E é muito interessante isso, cara, porque daí ser latino é muito mais do que aquilo que eu falei no começo, que seria o quê?
quem é da América Latina. da América Latina ou da América do Sul, né? Que às vezes a gente, se a gente segue muito essa linha de visão estadunidense, a gente cai nesse erro de olhar e falar assim, não, o latino ou é quem tá na América, né? Ou quem tá fora dos Estados Unidos aqui na América do Sul e tudo mais. Sim. Mas é muito louco, é um erro conceitual gigante. Não, eu entendo a diferença entre latino e latino-americano. Sim. Porque as culturas latino-americanas, elas são muito diferentes das culturas latinas europeias. Sim, elas são diferentes, mas eu acho que ainda assim, se a gente for colocar assim, olha, dentro de ser latino, existem um latino americano e o latino colonizador. Vamos colocar assim, o latino colonizador. Mas ainda assim, eles estão dentro de ser latino e algumas características a gente acaba tendo, sim, em comum. Porque a gente é latino. Claro. E muita coisa a gente herda também, né? Sim, e tem uma coisa, a nossa língua, ela interfere muito também nos nossos comportamentos, né? Com certeza. Às vezes a gente acha que não, mas muito. Tipo assim, eu lembro na faculdade, a gente foi assistir uma palestra de tradutor e intérprete na semana lá das pra valer horas complementares, né? Exatamente. Aí tem as semanas lá do curso, a gente foi assistir, né? Era uma coisa que a gente tinha que fazer, a gente foi lá assistir essa palestra. Eu achei muito interessante o palestrante falando, ele era gringo, falando que... Mas gringo de onde, né? Porque a gente agora tem que... Eu acho que ele era estadunidense. Ah, então beleza. Tenho quase certeza que ele era estadunidense. Então era gringo. E ele tava lá falando que, cara, se a gente for comparar as placas, por exemplo, nos Estados Unidos e as placas no Brasil, eu digo assim, placas de sinalização, como banheiro, ou não faça isso, não estacione, não sei o quê. As placas no Brasil, elas são extremamente didáticas, elas têm desenhos e escritas e frases e tudo mais, porque a gente precisa da explicação de uma coisa. Pro estadunidense, elas são assim, olha, não sei o que, é muito direto, assim, sem muito desenho, sem muita firula, porque eles são extremamente diretos, assim, sabe? É só não e acabou, não existe uma explicação, não existe... Ele falou que isso encantava muito ele aqui no Brasil, né? E deu exemplo de outros lugares do mundo, então você vê como a nossa linguagem, ela interfere também em como a gente né? Como a gente se expressa e tudo mais. Sim, mas será que tem a ver com a língua? Porque eu tava vendo uma discussão, um debate no TikTok essas semanas que passaram, de os brasileiros falando que as placas de trânsito em Portugal, elas não são intuitivas. Né? Você tem que aprender e decorar o significado de cada uma delas, porque elas não tem como você olhar para a placa e falar, essa placa significa isso. Mas aí, Miguel, eu acho que tem uma questão, porque assim, olha, a gente tem que Cuidado também... que você vai falar. Não, assim, ó, de boa, a gente tem que assumir uma coisa. O português do Brasil não é o português de Portugal. A gente fala português brasileiro e eles falam português. Então, europeu. Assim, europeu. Então, assim, gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma língua. As palavras são muito diferentes. Grama pra eles é relva. Por exemplo, fila pra eles é bicha. Então, assim, não é a mesma língua. A gente até se entende, mas não é. A gente entende mais eles do que eles entendem a gente. Exatamente. Né? E tem gringos que dizem que é muito mais fácil, gringos de várias nacionalidades, eu vou dizer aí, que a gente já viu falando pra gente até, que eles acham muito mais fácil entender o português brasileiro do que o português de Portugal. E olha que a gente fala rápido. E cheio de gírias, né? Come as palavras. Mas além de comer as palavras e ter as nossas gírias e tudo mais, eu acho que a nossa língua também, ela é uma língua muito rica. Tem palavra pra tudo quanto é coisa, cara. Tem. E eu sou contra a inglesificação do português brasileiro, né? Não gosto dessas coisas de
exportar termos. Não, de importar termos. É. Exportar a gente pode exportar. Importar isso. Eu errei. Não gosto mesmo, né? Porque aí tem coisas que já falam isso, né? Igual eu tava vendo alguém falar esses dias que comprou. Tinha lá a opção de comprar casa ou com rooftop ou com garden. Pô, por que não fala laje e jardim, mano? Pois é. Laje e Se quintal. fosse laje e quintal, já seria assim, ó, uns 100 mil mais barato. Com certeza. Agora, eles usam essas palavras é pra Uhum. fazer o quê? Te enfiar a faca. Então, e aí eu sou completamente E aí, contra nisso, a porque gente primeiro que cai. isso é exploração, depois que isso é desvalorizar o poder da nossa língua, que a gente tem palavra pra tudo, a gente tem palavra pra explicar tudo, e a galera tem que inventar coisa lá. Por exemplo, a gente chama o quê? Umbigo. Pode ser umbigo, imbigo, né? Mas lá nos Estados Unidos é o quê? Belly button, o botão da barriga. Não tem uma palavra, eles têm que criar um conceito. Quase uma frase, gente. Pois é. Pra falar de uma coisinha. O que a gente chama? A gente chama de cravo, né? O negócio que tá na nossa cara. Eles chamam de quê? Blackhead, cabeça preta. Eles criam um conceito pra explicar alguma coisa, porque eles não têm palavra capaz, é uma língua pobre. Agora, a gente tem Faltam uma língua... desenhar, né? Pois é. A gente tem uma língua rica e a gente não tá usando ela, a gente vai acabar perdendo, a gente não pode deixar. E aí a gente tem um outro relato. Temos. Essa seguidora pediu pra ser anônima, mas é o relato de uma mãe. Uma mãe que vive na Europa. Na verdade, pelo que eu entendi, ela foi à Europa a passeio. Foi à Europa a passeio. E olha só, teve uma vez que eu me senti muito latina lá na Alemanha. Cara, mas na Alemanha é muito fácil você se sentir latino, cara. Então, né? Estava eu andando e minha filha correu pra bem longe. E eu gritei pra ela voltar. Brasil, super normal. Vem aqui, Duda! E assim que gritei, caiu a ficha do latino. Nunca ouvi ninguém gritando por lá. Eles chegam perto das crias e falam o que tem que falar. Esse falar alto é muito latino. Realmente, cara. A gente fala alto, a gente é expansivo, a gente é mais... É quente. É quente, a gente tem o sangue quente, né? Só que aí eu vou concordar com você na questão do latino, porque, por exemplo, as pessoas italianas falam muito alto. Muito. E as hispanas também. Sim, na Espanha, Portugal, não sei na França, mas tem a ver com o clima também, eu acho, os né? espanhóis. Que são climas um pouco menos frios. Mas, cara, realmente, né? Latinos têm a cultura de falar alto, de ser expansivo, de ser alegre, de ser feliz. A cultura da dança, a cultura do rebolado, do gingado. Ó, mais uma palavra que é nossa, hein? Do gingado. Cara, isso é muito nosso. É muito latino. E aí eu vou aproveitar o relato dela pra contar como que foi que eu me senti latina pela primeira vez. Diga. Eu já tinha viajado algumas vezes, né, pra já alguns países diferentes e sempre senti assim, que eu era brasileira, nunca me senti latina. Óbvio as pessoas falarem e tal, mas eu nunca tinha me sentido latina ainda. Até a gente tinha visto uma tatuagem super legal que o Miguel tem até agora, né, falando que o sul era o nosso norte e tal, da importância de a gente se sentir latino e... Quem tá vendo no YouTube vai ver agora, essa aqui, ó. Que é a América do Sul, de cabeça pra baixo, né? E o sul, o Polo Sul, que é o guia da bússola, né? Que fica pra cima. E aí, por isso, porque o sul é o nosso norte. E a explicação super legal e tal, né? E eu ainda pensei assim, cara, mas eu acho que eu não me sinto latina, né? Eu me sinto brasileira mesmo, assim. E beleza, né? Visitei outros lugares e tal, até outros lugares na Europa e ainda assim sempre me sentia brasileira. Até que a gente fez um mochilão pra Europa. E aí a gente passou... Ficou há vários dias, né? Vários dias, a gente ficou quase um mês, né, nesse mochilão. E a gente passou por vários países. Foram 17 países, né? E... ao contrário do que muita gente acha, né, que foi rápido, que não dá pra... Cara, a gente conheceu tudo que a gente queria. Porque eu vou até fazer um desabafo aqui. Cara, as cidades europeias, elas são muito a mesma coisa. Muito iguais, cara. É uma igreja,
é um monumento, Uma ponte. um rio no máximo. É isso, né? Um museu que você tem, que você não pode deixar de ver. Né? Ou alguma coisa pra comer. É isso. Ok, né? Então aí a gente pegou muito ônibus, a gente pegou trem, né? Alguns voos e tudo mais. E então aí a gente acabou tendo bastante contato com a galera e tal. Quando você tá fazendo um mochilão também, você acaba não tendo tanta comodidade de um turista, né? Que às vezes é só entrar num hotel, um negócio assim e tal. Não. Você vai rodando rodoviária, lugares, não sei o quê. E a gente gosta disso, de sentir a cultura, de viver o lugar mesmo, né? Não só de chegar lá, tirar foto e gastar. E assim, a Europa tem essa outra questão de que você tem que andar muito por lá, né? Porque as coisas também são muito perto, os países são muito pequenos. Você caminha então, bastante. Você caminha muito, não vale a pena fazer de outra forma. Então é metrô, é caminhada, é ônibus, sei lá. E aí nessa você vai vendo o dia a dia das pessoas, né? O trabalhador pegando metrô, indo e voltando, né? Um fedorzinho aqui, outro ali, ok. E aí, nessa que foi quando eu me senti latina. Foi nesse mochilão que eu olhei e falei assim, cara, sou latina. Eu não tenho nada a ver com essa galera. Nada a ver. E graças a Deus por isso. É uma galera que, tipo assim, tem gente que quer defender, falar que não, é porque eles são muito diretos. Não. Gente, ser direto é uma coisa. Agora, ser ignorante, ser mal educado é outra coisa que não tem como a gente misturar. Não tem como a gente justificar. Então, assim, tiveram momentos que eu fui tratada com ignorância, com má educação mesmo, não foi ser direto, não. Então, eu olhei e falei assim, cara, eu amo ser latina. E assim, eu vou te falar uma coisa, às vezes as pessoas querem falar muito do brasileiro, porque daí que foi o que me pegou também. Porque nessa, você vai vendo muita gente de outros lugares visitando aqueles lugares turísticos e tudo mais, e aí você olha e fala assim, olha ali um italiano, olha ali um espanhol. Você olha e você vê porque a pessoa grita, a pessoa fala, a pessoa gesticula, a pessoa não sei o quê. Você fala assim, tá mais perto aí, né? Mas eu vou falar que, assim, o italiano, ele chega a exagerar um pouco na gritaria dele. Eu achei, assim, que chegou a exagerar um pouquinho, mas a galera adora falar incomodou, que né? sou descendente de italiano, que sou nananã, mas o italiano, na questão da fala ali, nos decibéis, não tem muita noção, não. Assim, não tem problema você ser descendente de povo nenhum, você não escolhe, né, de onde você vem, qual a sua origem, mas a questão é você diminuir pessoas que não são da mesma origem que você, ou ter algum rancinho, ou uma certa soberba, né, por ter uma determinada origem, não ter outra. Como se fosse melhor do que como se isso fosse uma vantagem, entendeu? Como se isso fosse uma vantagem acima do povo brasileiro, é nesse sentido que eu tô falando, né? Porque tem muita gente que quer, não, porque um italiano, um europeu, né, não faria isso. Gente... cara, quando a gente dá uma viajada legal e conhece o mundo, a gente entende que não é assim, que a Europa é o lugar maravilhoso, que Estados Unidos é um lugar maravilhoso, e que, enfim, só se você for um viajante que é daqueles que vai só pra tirar foto, né? Fica em hotel, pega táxi, aí beleza, aí pode ser que você tenha essa visão. A gente sabe que tem coisas que são realmente muito positivas. A gente não tem como negar, né, que tem ali os seus pontos positivos, que tem coisas que são realmente diferentes do Brasil e tudo mais, mas assim, eu, pelo menos, eu sinto muita falta do calor do Brasil, do calor, assim, humano, sabe, do Brasil. Quando eu tô fora, assim, eu sinto muito a falta do nosso ziriguidum, sabe, do nosso borogodó. Eu sinto muita falta disso. E aí, quando a gente voltou, eu lembro que eu parei, assim, na rua, e eu fiquei olhando, sabe, o jeito que a gente anda no ônibus, no metrô, sabe, o jeito que, assim, o nosso trânsito vai funcionando. Eu lembro que eu vi na rua passando, assim, 2 motoristas de aplicativos que se encontraram e foram descendo a rua, assim, na moto, um do ladinho do outro, meio que conversando, assim, sabe? E eu olhei e falei assim, cara, eu não veria isso na Europa.
Deu uma vontade de chorar, assim, até. E eu falei assim, eu amo muito ser brasileira. Muito. E eu até fiz uma tatuagem aqui, né? Que tá escrito X Brasília. Uhum. Bom, se você morrer, a gente já sabe que indigente você não vai ser, né? Não, não você. E eu pensei, cara, eu quero que todo mundo, aonde for, olhe e veja assim, tipo assim, cara, ela é brasileira. E porque assim, eu realmente Tem, amo. tem orgulho, né? Eu tenho orgulho de Eu ser tenho uma dúvida brasileira. genuína. Você tá sentindo falta dessas coisas que você sentiu falta na Europa, aqui na Argentina, por enquanto? Não, a gente tá aqui já há mais de uma semana, né? Quase Duas duas já, semanas. já. E eu não tô sentindo muito falta disso ainda. É claro que tem algumas coisas específicas do Brasil, né? Que às vezes a Claro, gente olha e fala, que aí são diferenças culturais e tudo, mas. mas assim, nessa questão de calor humano, de convivência e tal, é muito tranquilo você chegar numa pessoa, assim, você falar com ela e tal, Uhum, né? A felicidade que eles já te recebem, que eles te ajudam também numa questão que você tenha. Quando você chega, já tipo, te dá um oi, fala assim, uhum. tipo, buenas, Olá! olá, sabe? Então, assim, eu ainda sinto esse calor aqui. Uhum. Por quê? Porque nós estamos na América Latina. Exatamente. Falando nisso, sabe quando é que eu me senti latino pela primeira vez, de Hum. verdade? Eu tinha consciência, né? Mas a consciência só na minha cabeça mesmo, né? A informação você sabe de que você é latino. Só que eu nunca tive a sensação de que eu sou latino, sabe? É, e aí acabou que quando a gente foi fazer a nossa viagem para Aruba e Curaçao, que são duas ilhas muito lindas no Caribe, ali perto da costa Venezuela, é, a gente estava lá, a gente fez Aruba primeiro, depois foi para Curaçao. E em Curaçao, muitas pessoas dizem que você não consegue conhecer a ilha sem alugar um carro, né? A gente sentiu que o aluguel estava pesado pro nosso bolso. E aí eu falei, quer saber, a gente vai fazer de ônibus, a gente vai andar de ônibus coletivo e vai dar certo. E deu certo, não deu? Deu super certo. A questão é, você precisa ter algum tempo, porque eu. Andamos É, bastante, vou sim, tem dizer, que fazer algumas andamos. caminhadas a Mas mais e tal. a gente geralmente sempre tá disposto a andar. A gente já Uhum, chegou lá até, né, em Aruba, a gente andou 20 quilômetros um dia. foi. Mas em Curaçao não chegou a tanto. E aí, Não. em Curaçao, a gente tava lá esperando o ônibus, na parada de ônibus. Aí chegou uma galera. E a gente começou a conversar, né? Daquele jeito. Você faz amizade em ponto de ônibus às vezes, né? Bate a. Pedindo informação, Sim, trocando figurinha, assim, de informações que a pessoa já tem, de aham. um lugar, de outro que já passou. Bate, dá um choque, né? E aí você se conecta com as pessoas e tal, e conversando e tal, até que uma hora o cara, o pai, né, da família lá que a gente tava conversando, perguntou pra mim, de onde vocês são? Aí eu falei, a gente é brasileiro, por isso que o espanhol não tá daquele jeito. Ele falou, não, mas que isso, nós latinos nos entendemos. E aí me deu um estralo, eu falei, meu Deus, eu sou latino, é verdade. E a partir desse momento eu comecei a me sentir latino. Porque eu fui abraçado pela comunidade, né? Saí do armário, virei latino, me assumi latino, sabe? Você E. foi antes que eu ainda. Foi um pouco antes de você. Porque quando. Tipo assim, depois eu comecei a pensar, né? Só o fato de eu estar ali num ponto de ônibus, conversando com outros turistas da Colômbia, que estão ali também conhecendo o lugar, e, enfim, você faz uma amizade ali momentânea. Cara, isso é conexão de latinidade, sabe? Por mais que os latinos europeus eles compartilhem língua com a gente, os latinos americanos, os latino-americanos, eles compartilham cultura, compartilham coração, espírito, alma com a gente, sabe? E foi uma coisa que a gente é, se identificou muito também em alguns momentos Uhum. no filme lá do Besouro Azul, né, também. Sim, De cara. ver Quando tantas semelhanças. semelhanças latinas e tantas coisas ali que foram, né? Uhum. Você fala assim, cara, aquele filme ali, um latino vai entender muito, vai se divertir pra caramba. Principalmente um latino-americano, claro. Uhum. Porque, assim, faz parte do nosso dia a dia aquilo ali, né? A gente é bem semelhante ali com a gente, né?
Daí é um outro momento que ele fala assim, eu sou latino mesmo. Pois é. E se você não assistiu esse filme do Besouro Azul, cara, a Warner não tá pagando nada, mas A é um gente filme que a gente se recomenda. divertiu muito assistindo, É, a gente né? gostou É um bastante. filme para se conectar com a sua latinidade mais uma vez, se você se perdeu, né? Tem muitas referências à nossas infâncias latinas, sabe? E É, você percebe que aquela família hispano-americana, ela tem tantas semelhanças com a minha família, com a família da Bianca, com todas as famílias brasileiras também, que não tem como ser uma cultura que não é latina, sabe? Por mais que exista diferença de língua. sim. E, bom, vamos falar do sul, é meu norte, né? Pra gente voltar na questão dessa tatuagem que eu Tatuagem. fiz, né? Por quê? Eu conheci uma pessoa que tinha essa tatuagem uma vez, perguntei o significado e quando ela me explicou, me abriu os olhos pra muita coisa, cara. Por que que o sul é meu norte? Porque a gente passa o tempo todo olhando para os Estados Unidos, olhando para a Europa, olhando para o hemisfério norte num geral e vendo as notícias de lá, as coisas que estão acontecendo lá, vendo como está o dólar, como está o euro, vendo como estão as pessoas, as eleições nos Estados Unidos, enfim, tantas outras coisas, guerras que estão acontecendo lá na Europa, que, assim, apesar de afetar, claro, a gente vive num mundo globalizado, tem efeitos econômicos pra gente, mas fora a questão econômica, não traz nada na prática saber sobre essas coisas. E tem muitas pessoas ao nosso redor. E não, e tem questão que a gente fica sabendo da economia do país lá, tipo Uhum, assim, que, mano, exatamente. tipo assim, vai interferir, tá, mas a economia dos países aqui na América do Sul também vão interferir, Sim, ninguém tá porque eles falando. comercializam com a gente, eles compram e vendem pra gente, né? E a gente não fala sobre isso, mas. Mas a gente vê que tem um esforço muito grande pra gente Uhum, ficar sempre olhando lá pro norte, sempre olhando lá exatamente. pro Existe norte. parece que é uma mentalidade colonial que as pessoas falam, né? As belezas turísticas estão no norte. Exatamente. Quando se falam assim, uma pessoa comum, média, mediana, né? Quais são os principais lugares que a pessoa quer conhecer no mundo? Ah, Paris, Londres, Nova Nova York. York, Disney. Aí, dependendo se for uma pessoa um pouco mais, assim, desconstruidona, vai falar aí uma Indonésia, Bali, né? Uma Tailândia. No máximo, tem gente que. E tem pessoas que são loucas e obcecadas pelas culturas de países do hemisfério norte, como o Japão, como a Coreia do Sul, enfim. E no fim, cara, no fim, a gente tem muita riqueza aqui no sul, no hemisfério sul, na América do Sul, sabe? Por isso que a gente tem que olhar mais pro sul. Porque aqui a gente tem tantas coisas maravilhosas, a gente tá mostrando, claro, né, aqui na nossa jornada aqui pelo sul do mundo, mas mais do que isso, né? O sul deve ser o nosso norte, o nosso guia, a nossa direção. A gente deve olhar para nós aqui, que é do Cone Sul, da galera que tá perto de nós mesmo, porque eles sim, eles são importantes, eles são nossos irmãos. De verdade, cara. Os povos originários deles eram povos originários que se comunicavam com os nossos povos originários, que comercializavam com os nossos povos originários. Muitos deles compartilham a mesma ancestralidade desses povos, né, com a gente, principalmente na região amazônica, ali nas regiões de fronteira. É, essa fronteira geográfica de Brasil e outros países, ela é artificial, cara. Ela foi criada pelos portugueses e pelos espanhóis, Os colonizadores, pelos né? colonizadores. Ela não existia para esses povos. Eles vieram, destruíram tudo que eles podiam destruir aqui e a gente ainda hoje, até hoje, Uhum, fica pagando para colonizador, cara. exatamente. Que a gente não pode agradecer nada de bom que eles tenham feito, É sabe? verdade. Tipo, parece que eles descobriram tudo, que eles trouxeram civilização aqui. Não! Uhum, Tinha gente aqui vivendo aqui, tinha gente comercializando aqui, tinha um mundo acontecendo aqui, exatamente. Milhões de pessoas. independentemente do colonizador que veio ou não, tinha, Uhum, sabe? Eles vieram só pra trazer miséria, doença, acabar, roubar, exatamente. saquear e trazer, na maior parte dos lugares, trazer presos, Uhum. trazerem pessoas De horrorosas, índole né? duvidosa. É, pra, pra
fica preso aqui. Uhum. E a gente fica Servindo. aplaudindo. A escória da sociedade, as pessoas mais de pior índole eram normalmente as pessoas que eram mandadas para essas regiões, né? E fora isso, cara, tipo, alguém pode falar, não, mas eles trouxeram civilização, eles trouxeram progresso, eles trouxeram, cara, não, aqui, se você vê a história do povo aqui da América do Sul, você vê, existiam construções, existiam cidades gigantes, existiam rotas de comércio onde cabiam 6 carroças, ou seja, avenidas, né, vamos colocar assim, né, avenidas não, rotas internacionais, né, que cabia 6 carros, e eles inclusive até plantavam, sabia disso, que eles plantavam, faziam em lugares específicos plantações e cuidavam das plantações para as pessoas que estivessem nessa jornada, nessa caminhada, comerem e não passarem fome quando estiverem fazendo a viagem. Eu acho que uma coisa que eles trouxeram muito foi a maldade, né? Não que a galera aqui, os povos originários, fossem completamente livres da maldade, mas eu acho que a maldade A malícia, no sentido talvez? da malandragem, da malícia, do que tanto às vezes a gente como brasileiro quer reclamar, né? Como você fala, às vezes do jeitinho brasileiro, né, que ele é tido às vezes como uma coisa boa e às vezes como uma coisa ruim, né, na maior parte das vezes como uma coisa ruim. Então essa coisinha assim que veio, que eu acho que foi uma coisa que eles trouxeram, né, que as pessoas eram mais puras, mais... Sim, e os lugares do Brasil que são mais conhecidos pela malandragem são onde mais europeus se estabeleceram na época do Império. Realmente, isso é muito real mesmo, verdade. Cara, então eu acho que a gente precisava realmente olhar mais pro sul, né? Olhar mais aqui pra gente, a gente tem muita riqueza de muita coisa. O Brasil, a gente não pode esquecer que ele é um território, e um território maravilhoso. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui o Brasil. É rico em diversidade, o que você plantar aqui dá, tem um clima muito bom, e belezas incríveis, sabe? Não tem vulcão em erupção, de fato, a gente tem um vulcão lá, mas não apresenta risco nenhum. As nossas abelhas não apresentam risco nenhum. Verdade. O povo não apresenta risco. É muita paz, né, cara? Muita paz, sabe? A gente não tem terremoto, a gente não tem nada assim, sabe? Então, assim, o território brasileiro é um negócio que oferece de tudo, sabe? Agora, às vezes, o que as pessoas fazem com isso de querer tanto ficar naquela coisa da síndrome do vira-lata, de que a gente sempre é ruim, de que o Brasil não sei o quê, porque no Brasil falta não sei o que lá, porque o Brasil... A gente ouviu esses dias, não, porque... Aqui na Argentina, eles são mais europeus que a gente, brasileiro. Nossa, como se isso fosse uma grande vantagem. Eu quase olhei e falei, que dó, né? Que dó deles. Porque, assim, de verdade, não quero ser mais europeia. Cara, de verdade, sou feliz sendo brasileira. E é isso que a gente não consegue ter de valor, sabe? De olhar. Cara, as pessoas estão vindo, olhando pra gente, falando, cara, o Brasil é incrível, o Brasil não sei o que e tal. E a gente não consegue olhar isso. A gente consegue olhar tudo quanto é outro lugar. Tudo quanto é outro lugar. Sabe? Portugal, que é assim, se você for falar com qualquer europeu, Portugal é assim, blá da Europa. A escória, o país mais podre. Uau, nossa, Portugal, blá blá. E a gente não consegue ter essa visão de olhar para o nosso país, cara. E muitas vezes o problema que a gente tá criticando tanto no nosso país tá na gente, sabe? Tá nas escolhas erradas que a gente tá fazendo, tá na desvalorização que a gente tem dele, a gente tá vendendo ele aí simplesmente para ficar pagando pau pra gringo. Pois é. E eu acho que um negócio importante de salientar é a respeito do patriotismo, né? Tem muita gente que se declara patriota, mas é patriota por causa do quê? Patriota em relação à bandeira, às cores, os símbolos nacionais, o hino, enfim. Agora, patriota em relação ao povo brasileiro, não valoriza o povo brasileiro, só critica. Em relação à cultura brasileira, não critica. Mas muitas vezes é aquela pessoa que tá criticando, sabe? Mas tá fazendo mesmo. Não tá criticando porque, nossa, gente, isso é um absurdo e tal.
não conseguiria imaginar me fazendo um negócio desse. Mas Uhum. não, a pessoa, ela faz aquilo, mas tá lá, ó. Não, porque em país tal isso não acontece, não sei o quê. Mas você vai lá e faz. Pois é. Infelizmente, a gente precisa. Reconecte-se você com a sua pátria latina. Seja um patriota latino. Gente. E a gente quis trazer uma reflexão, né, Uhum. sobre isso. Pra ver se a gente valoriza mais, cara. Não tem problema em valorizar as outras. Não que a gente quer esculhambar os outros e Uhum. dizer que eles são menores. Não, não é uma questão disso. É uma questão da gente começar a olhar, ver os nossos valores, sabe? Começar a olhar pra gente e deixar essa síndrome do vira-lata, sabe? Uhum. Não se valorizar, vender o nosso país assim O nosso país e os nossos e o irmãos também, né? nosso. Aham. Porque às vezes tem gente que até torce pra gente, né? Tá mal, cara. Né? A gente colocou lá um vídeo, né? Contando de um incidente que aconteceu com um policial aqui e tal. E as pessoas torcendo pra. Ai, que bom que a economia deles estão assim, e não Uhum. sei o que lá e tal. Mas, tipo assim, a questão não é essa, gente. É, foi feio que o cara fez e tal, Uhum. mas não, Mas não não foram é. os argentinos que fizeram isso, né? É, Foi uma pessoa. exatamente. Foi uma pessoa que, Foi infeliz. infelizmente ainda tem muito enraizada nessa cultura do preconceito. Uhum. Mas, enfim, é isso. Reflita aí sobre Sim. a sua Latinidade. latinidade, exatamente. Reconecte-se com a pátria latina. E também se inscreva, deixe o seu like, deixe os seus 5 estrelas, deixe o seu coraçãozinho. Não importa o que você vai fazer, reaja a isso aqui. Comenta embaixo E também. se você quiser mandar, como a gente já falou, histórias e coisas De e qualquer. relatos e tal, manda aí pra gente, que a gente vai encaixando nos nossos temas, Sim. a gente vai ficar muito feliz em receber a participação de você, querido ouvinte. Obrigado aos ouvintes que mandaram relatos, que participaram. E obrigado a você por Exatamente. ter assistido também, né? Até a próxima e tchau. É isso. Tchau.